O sol nascia sobre o vasto campo de Goiás, tingindo o céu de laranja e vermelho, enquanto o orvalho evaporava lentamente da grama alta. Para qualquer um de fora, aquela fazenda parecia um lugar comum, uma propriedade rural administrada por um homem solitário, cercada por quilômetros de terra fértil. Mas quem prestasse atenção nos detalhes, veria algo estranho. O gado nunca se afastava muito da sede, como se instintivamente soubesse que ali era seguro. As cercas estavam sempre reforçadas, vigiadas, e a porteira tinha marcas recentes de pneus, como se fosse aberta e fechada mais vezes do que o necessário. Na varanda da casa principal, sentado em uma cadeira de madeira reforçada, estava Heitor Braga, um homem de 62 anos que carregava nos ombros a experiência de quem já viu e fez coisas que poucos poderiam imaginar. A bengala de madeira maciça repousava ao lado de sua perna direita, a mesma que uma explosão em um beco de Goiânia quase levou 20 anos atrás, quando ainda comandava operações da Rotam contra o crime organizado. Heitor vivia ali há 7 anos, desde que deixou a farda, e decidiu que a tranquilidade do campo seria seu refúgio. Mas a tranquilidade nunca foi algo garantido para homens como ele. A poeira levantou ao longe. Um comboio de caminhonetes e tratores se aproximava da propriedade, bandeiras vermelhas tremulando ao vento. MST. Heitor não se moveu. Apenas ajustou o chapéu de couro e observou, os olhos firmes, avaliando cada detalhe como fizera incontáveis vezes no passado. Os invasores estavam confiantes, talvez até descuidados. Mas se havia algo que ele aprendera em seus anos enfrentando criminosos, era que a confiança cega era a primeira fraqueza de um inimigo. Os veículos pararam em frente à porteira. 3 homens desceram primeiro, um deles com um megafone, enquanto os demais se espalhavam ao redor, formando um semicírculo. Eram mais de 20, talvez 30. Heitor notou os olhares de provocação e a postura intimidadora. O homem do megafone avançou alguns passos e gritou: "Pecuarista Heitor Braga, essa terra foi retomada pelo povo. A partir de hoje ela pertence ao MST. Saia pacificamente e ninguém se machuca." A ameaça mal disfarçada pairou no ar. Heitor pegou a bengala e se levantou devagar, sem pressa, ignorando a dor no joelho que nunca o abandonava. Caminhou até a beira da varanda e fixou o olhar no líder do grupo. "Vocês têm ideia de onde estão se metendo?" Sua voz saiu firme, controlada. O homem do megafone riu, interpretando aquilo como hesitação. "Eu acho que o senhor é quem não tem ideia. Tá velho, sozinho e aleijado. Isso aqui agora é nosso." Um murmúrio de aprovação veio do grupo. Alguns riram, outros seguravam pedaços de pau e facões. Heitor não reagiu de imediato. Seus olhos varreram a formação deles, calculando distâncias, estudando a linguagem corporal. Os sinais eram claros. Eles não esperavam resistência. Ele sorriu de leve. Eles não faziam ideia de quem estavam ameaçando. O líder do grupo, um sujeito alto e robusto de nome Jonas, ergueu o queixo, confiante na superioridade numérica. Para ele, aquele velho de bengala era um obstáculo fácil de ser removido. "Tá demorando demais, vovô. O senhor vai sair por bem ou vai precisar de ajuda?" Alguns dos invasores riram, já se aproximando da cerca. Heitor observou cada movimento, sem pressa, sem demonstrar qualquer receio. Então, num gesto calculado, ele desceu os 2 degraus da varanda e cravou a bengala no chão de terra batida. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do vento soprando pelo pasto. "Vou perguntar só uma vez", Heitor disse, sua voz baixa, mas carregada de um peso que só anos de comando imprimem. "Vocês têm certeza que querem cruzar essa cerca?" Jonas trocou olhares com os companheiros, sua expressão ficando ligeiramente incerta. Mas ele não podia demonstrar fraqueza. "Tô vendo que o senhor não entendeu." Ele puxou um facão da cintura e bateu a lâmina contra a palma da mão. "Isso não é um pedido. Essa terra agora é do povo." Foi quando Heitor sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas que fez os mais atentos recuarem instintivamente. Porque aquele não era o sorriso de um homem acuado.
era o sorriso de um predador prestes a atacar. Com um movimento fluido demais para alguém de sua idade, Heitor soltou a bengala e puxou o coldre oculto no seu quadril. Em um piscar de olhos, um revólver Colt Python cromado apareceu em sua mão. O cano girou direto para Jonas. O barulho da trava sendo liberada ecoou como um trovão seco no silêncio tenso. Eu sou o dono dessa terra, e ninguém toma nada de mim. O grupo congelou. O riso morreu nas bocas. Os homens de trás trocaram olhares nervosos. Jonas tentou disfarçar o pavor, mas Heitor percebeu o tremor em sua mão. Baixa essa arma, velho. Você não vai atirar. Tentou desafiar, embora sua voz não tivesse mais a mesma firmeza. Heitor inclinou levemente a cabeça, os olhos afiados como os de um falcão. Eu já matei por menos. A ameaça caiu sobre o grupo como um balde de água fria. Um ou dois recuaram instintivamente. O mais jovem entre eles deu um passo para trás, como se sua sobrevivência tivesse acabado de se tornar prioridade. Jonas engoliu em seco. Seu plano de tomar a fazenda sem resistência tinha acabado de virar um pesadelo. Você tá cercado, Heitor. São 30 contra 1. E quantos de vocês acham que conseguem correr antes que eu derrube uns 5? Heitor respondeu sem hesitação. Os invasores se entreolharam, o medo começando a se espalhar como fogo em mato seco. E se vocês acham que eu tô sozinho, tão ainda mais enganados. Quase como se fosse combinado, um barulho seco veio de dentro do matagal ao lado da sede. O som de ferrolhos sendo puxados. Foi então que as silhuetas surgiram. 4 homens emergiram da vegetação, fuzis engatilhados, movimentos precisos e silenciosos como fantasmas. Homens que não pertenciam àquela fazenda, mas que claramente pertenciam à guerra. Jonas ficou pálido. Quem são eles? Heitor sorriu de novo, mas dessa vez havia algo de impiedoso em seus olhos. Velhos amigos. O silêncio se tornou absoluto. A tensão era quase sufocante. Jonas olhou para os lados tentando achar uma saída. Mas a única saída era admitir a derrota. Heitor avançou um passo. Vocês têm 10 segundos para sair da minha terra. Depois disso, ninguém garante que vão sair andando. Os invasores não precisaram ouvir 2 vezes. Um por um, começaram a recuar. Alguns quase tropeçando na pressa de voltar para as caminhonetes. Jonas hesitou por um momento, mas quando viu um dos homens armados apontar um fuzil em sua direção, desistiu da bravata. Isso não acaba aqui, Heitor! Gritou antes de correr para o carro. Acaba sim! Heitor respondeu, sem tirar o revólver da mira, até que o último dos veículos sumisse na estrada de terra. O silêncio voltou à fazenda. Heitor abaixou a arma lentamente e olhou para os 4 homens ao seu lado. Agradeço a pontualidade. O mais velho entre eles, um sujeito de barba grisalha e olhos frios, assentiu. Sabíamos que eles viriam. A questão era quando. Heitor respirou fundo e voltou para a varanda pegando sua bengala. E agora? Um dos homens perguntou. Heitor olhou para o horizonte, onde os invasores haviam desaparecido. Agora a gente se prepara, porque eles vão tentar de novo. E da próxima vez, vão vir prontos para matar. Ele girou o cilindro do Colt Python, checando as balas. Só que dessa vez, não vão voltar para casa. A poeira dos veículos do MST ainda pairava no ar quando Heitor sentiu a familiar tensão nos músculos. O corpo velho já não respondia como antes, mas a mente... essa estava mais afiada do que nunca. Ele sabia que aquilo não tinha acabado. O grupo voltaria, e da próxima vez não tentariam conversa. Ele olhou para os 4 homens ao seu lado. Velhos companheiros. Homens que, assim como ele, carregavam cicatrizes invisíveis de batalhas travadas longe dos olhos do público. O mais velho deles, César Almeida, coçou a barba grisalha e cuspiu no chão antes de falar. Esses caras não vão aceitar essa humilhação. Você sabe disso. Heitor assentiu lentamente, apoiando-se na bengala. É o que eu contava. César trocou olhares com os outros. Ele conhecia aquele tom.
Não era bravata, não era orgulho, era cálculo. Heitor sempre foi um estrategista. Cada ação dele tinha um propósito. Então qual o plano? Perguntou Miguel, um ex-sargento do BOPE que havia deixado as ruas do Rio para ajudar na segurança de fazendas ameaçadas. Heitor virou os olhos para a vasta extensão de terras ao redor. O sol começava a se pôr, tingindo tudo de dourado e vermelho. A primeira coisa que eles vão fazer é buscar reforços. Vão trazer gente do sindicato, talvez até criminosos infiltrados. Só que eles não sabem que estão entrando num campo minado. César riu baixo. Tá falando literalmente ou figurativamente? Heitor não respondeu. Apenas começou a caminhar para o celeiro, os outros o seguindo. Dentro do galpão, a resposta ficou clara. No fundo, sob uma lona grossa, estavam as armas. Não as convencionais, não as de caça ou de defesa básica. Eram fuzis bem guardados, caixas de munição, coletes táticos e uma velha metralhadora que provavelmente nem existia mais nos registros oficiais. Miguel assobiou. Então era isso que você fazia enquanto fingia ser um velho pecuarista. Heitor pegou uma pistola e começou a verificar o carregador. Nunca fui bom em aposentadoria. Os outros riram baixinho. César cruzou os braços. E o que quer que a gente faça? Heitor olhou para os homens à sua frente. Sabia que podia contar com eles. A irmandade que haviam construído no passado nunca se desfez, apenas ficou em silêncio, à espera do momento certo. Eles vão vir com tudo, então nós precisamos estar prontos. Quero armadilhas na estrada, monitoramento 24 horas e nossa rota de fuga garantida. Fuga? Miguel ergueu a sobrancelha. Heitor soltou um meio sorriso. Para eles, mas só se conseguirem correr. O grupo compartilhou um olhar cúmplice. A guerra já havia sido declarada. Os dias seguintes foram de vigilância e preparação. Heitor e seus homens se revezavam monitorando os arredores da fazenda, sempre atentos a qualquer movimento estranho. Câmeras de segurança foram instaladas em pontos estratégicos, e até mesmo alguns fazendeiros vizinhos, alertados sobre a invasão fracassada, ofereceram apoio. O clima na região ficou tenso, mas a resposta do MST nunca veio. Eles não voltaram. Nenhuma tentativa de retaliação, nenhuma movimentação suspeita. O silêncio foi a maior confirmação do que Heitor já sabia. Eles eram valentes apenas quando achavam que estavam no controle. Mas agora que haviam sido confrontados por alguém que não se dobrava à intimidação, perceberam que não valia a pena insistir. Na manhã do quinto dia, enquanto tomava seu café na varanda, Heitor viu a caminhonete do delegado Samuel subir a estrada de terra e parar na entrada da fazenda. O policial desceu, ajeitou o chapéu e caminhou até ele com um sorriso de canto. Parece que os revolucionários acharam um lugar melhor para brincar. Heitor assentiu, sem se surpreender. Não precisavam nem ter vindo. Quem late muito, nunca morde. Samuel puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Acha que acabou? Heitor tomou um gole do café, olhando para o horizonte, onde suas terras se estendiam até perder de vista. Acabar, nunca acaba. Sempre vai ter alguém querendo tomar o que não é deles, mas aprenderam que aqui não tem espaço para isso. O delegado riu baixo, concordando. Os fazendeiros da região estão falando muito de você. A maioria diz que, se precisar, estão prontos para se unir contra esses invasores. Heitor olhou para o delegado e sorriu de canto. Bom saber. Mas, por enquanto, não vai precisar. Eles já entenderam o recado. Samuel ficou alguns segundos em silêncio, observando o ex-coronel. Sabe, Heitor, tem muito homem na cidade que diz que quer ajudar, mas poucos que realmente fazem o que precisa ser feito. É bom ter alguém como você por aqui. Heitor apenas assentiu. Ele nunca fez nada por reconhecimento. Fazia porque sabia que, se ele não tomasse uma atitude, ninguém tomaria. Quando o delegado foi embora, Heitor voltou sua atenção para a fazenda. O sol já ia alto, e o trabalho do dia o esperava. Pegou a bengala, ajustou o chapéu e desceu os degraus da varanda.
Naquela terra, ninguém tomava nada de ninguém. E todos que tentaram aprenderam isso da pior forma, fugindo, sem olhar para trás.